Há décadas que come estes hambúrgueres. Talvez compre um depois de ir ao médico, ou partilhe com os netos nos passeios de fim de semana. Mas e se eu lhe dissesse que o hambúrguer que comeu na semana passada continha menos carne bovina do que os petiscos que dá ao seu cão? Sei que parece impossível, mas eis o que a indústria alimentar não quer que saiba. 8 das cadeias de hambúrgueres mais adoradas dos Estados Unidos estão a servir hambúrgueres com apenas 35% de carne bovina verdadeira. O resto é um cocktail tóxico de enchimentos de soja, aglutinantes químicos, restos de carne separados mecanicamente e aditivos que são proibidos noutros países por serem demasiado perigosos para o consumo humano. E se tens mais de 60 anos, estes ingredientes não são apenas prejudiciais à saúde. Eles atacam o teu corpo de maneiras que podem roubar a tua independência, turvar a tua mente e transformar condições de saúde controláveis em emergências médicas. O engano é tão profundo que até ex-funcionários estão a falar sobre práticas que te deixariam horrorizado. Então, vamos abrir a cortina sobre o que realmente está a acontecer por trás desses comerciais alegres e jingles nostálgicos. O McDonald's gastou milhares de milhões para convencê-lo de que serve carne 100% pura. Aqueles arcos dourados tornaram-se tão americanos quanto a torta de maçã, representando confiabilidade e consistência por gerações. Mas quando a Consumer Health Review realizou testes laboratoriais independentes em hambúrgueres Quarter Pounder de 5 estados diferentes em 2023, os resultados foram chocantes. Algumas amostras continham apenas 51% de carne bovina real. Os outros, 49%, eram maltodextrina, amido alimentar modificado e fosfatos de sódio. Eis a lacuna legal que eles exploram. Quando o McDonald's afirma que a sua carne é 100% pura, está a referir-se apenas à porção de carne do hambúrguer antes do processamento. Depois que a carne é misturada com aglutinantes, conservantes e enchimentos em enormes instalações industriais, o que chega ao seu pão é algo que a sua avó nem reconheceria como hambúrguer. O engano é ainda mais profundo. Uma investigação realizada em 2022 pelo Los Angeles Times revelou que instalações de fornecedores na Califórnia e em Nebraska utilizavam carne separada mecanicamente. Este processo envolve a remoção de restos de carne dos dos, os costos com maxinas arenas desestidin ao alta pressão, criando uma substância pastosa que tecnicamente se qualifica como carne bovina de acordo com os regulamentos atuais. Mas chamar isso de carne bovina é como chamar serradura de madeira. Não tem nenhuma semelhança com carne moída de verdade. Para idosos que sofrem de doenças cardíacas, diabetes ou hipertensão, esses ingredientes ocultos criam sérios riscos à saúde. Os fosfatos de sódio podem interferir na absorção de cálcio, enfraquecendo os ossos que já são vulneráveis à osteoporose. O amido alimentar modificado causa picos rápidos de açúcar no sangue que podem desestabilizar o controlo da diabetes. E a maltodextrina desencadeia respostas inflamatórias que agravam a artrite e as dores nas articulações. Mas sabem, os problemas não se limitam a ingredientes questionáveis.
Em 2021, o USDA associou hambúrgueres mal cozinhados do McDonald's a surtos de salmonela no Texas e em Illinois, que adoeceram dezenas de pessoas. E a resposta da empresa foi, no mínimo, reveladora. Sem recall nacional, sem pedido de desculpas público, apenas mudanças discretas de fornecedores e acordos legais destinados a manter os detalhes fora da vista do público. Ex-funcionários de lojas em todo o país compartilharam relatos perturbadores que, sinceramente, deixariam qualquer um com náuseas. Hambúrgueres ficavam em bandejas aquecidas por até 4 horas, acumulando bactérias a cada minuto que passava. Pães congelados eram descongelados em água morna da pia, criando condições perfeitas para a contaminação. Ingredientes vencidos eram reembalados com novas datas para enganar os inspetores de saúde. Em Minnesota, uma franquia foi citada em 2023 por servir alface e queijo mofados que foram intencionalmente rotulados de forma errada para esconder as datas de validade. O custo humano vai além da saúde dos clientes. Uma investigação da Reuters em 2022 revelou abusos trabalhistas em uma fábrica de processamento de carne no Arkansas, que fornece para o McDonald's. Trabalhadores imigrantes idosos, muitos com mais de 60 anos. Assim como você, suportavam condições de frio extremo em armazéns e turnos de 10 horas, sem intervalos adequados, por salários pouco acima do mínimo. A Burger King posiciona-se como a alternativa rebelde, prometendo que pode ter tudo do seu jeito enquanto se gaba do sabor grelhado na brasa. Mas, por trás desses logótipos de coroas e slogans de marketing, existe um padrão de engano que torna as suas reivindicações reais vazias. A Consumer Reports testou hambúrgueres Whopper de 5 estados diferentes e descobriu que mais da metade do que está dentro deles não é carne bovina pura. Em vez disso, você está a comer uma mistura de enchimentos de soja, proteína vegetal texturizada, aromatizantes artificiais e vestígios de carne separada mecanicamente. As implicações para a saúde dos idosos são particularmente preocupantes. Os enchimentos de soja podem interferir na absorção de medicamentos para a tiroide, uma questão crítica, uma vez que quase 20% das pessoas com mais de 60 anos tomam hormonas da tiroide. A proteína vegetal texturizada contém frequentemente derivados de MSG, que provocam dores de cabeça e picos de pressão arterial em indivíduos sensíveis. E os aromatizantes artificiais? São sintetizados a partir de produtos químicos à base de petróleo que se acumulam no tecido adiposo ao longo do tempo, contribuindo potencialmente para o declínio cognitivo. Então, em 2013, a Burger King enfrentou um escândalo internacional quando testes independentes revelaram que os seus fornecedores europeus estavam a misturar ADN de cavalo na carne moída. Embora a empresa tenha inicialmente negado qualquer contaminação, investigações posteriores confirmaram que, de facto, os hambúrgueres continham carne de cavalo. A descoberta obrigou a Burger King a cortar relações com esses fornecedores e a implementar novos protocolos de teste. Mas, olha, levantou sérias
questões sobre a supervisão que persistem até hoje. Se não conseguiram detectar ADN de cavalo na carne, o que mais estarão a deixar passar? As questões sanitárias são igualmente preocupantes. Inspetores sanitários na Flórida, Arizona e Michigan documentaram infestações de baratas em frangos da Burger King, com fragmentos de carapaça encontrados incrustados em equipamentos de cozinha. Uma foto viral de Jacksonville em 2024 mostrava hambúrgueres a passar por correias transportadoras contaminadas com resíduos de insetos. Quando confrontada, a gerência local alegou que o equipamento era limpo todas as noites. Mas os registros de inspeção contam uma história bem diferente. As violações de segurança alimentar tornaram-se rotina. Em 2022, as autoridades sanitárias de Minneapolis fecharam um Burger King após descobrirem alface coberta de bolor e carne armazenada em temperaturas inseguras por longos períodos. No ano seguinte, o CDC rastreou um surto de E. coli até carne moída contaminada de um dos fornecedores do Burger King no meio oeste. A resposta da empresa seguiu um padrão familiar. Sem declarações públicas, sem recalls, apenas mudanças discretas de fornecedores para minimizar a atenção da mídia. Uma investigação da ProPublica em 2021 documentou abusos sistemáticos contra trabalhadores mais velhos, incluindo, por exemplo, um funcionário de 71 anos em Ohio que desmaiou de desidratação enquanto trabalhava sozinho ao lado de um ar-condicionado avariado durante uma onda de calor. A resposta da gerência foi repreendê-lo por ter saído do seu posto, em vez de resolver as condições perigosas que causaram o incidente. O que realmente se consome no Burger King representa sérios riscos à saúde, especialmente se tem alguma condição médica pré-existente. Uma refeição Whopper padrão contém mais de 1.300 miligramas de sódio e quase 70 gramas de carboidratos processados. Para idosos que controlam a pressão arterial, diabetes ou doenças cardíacas, esses números não são apenas estatísticas preocupantes. São doses potencialmente fatais de ingredientes que o seu corpo não consegue processar com segurança. A Jack in the Box faz-se de palhaço excêntrico com menus noturnos e uma mascote sorridente que sugere que nada de grave acontece sob aquela cabeça de plástico gigante. Mas por trás das piadas está um dos registros mais preocupantes da indústria em matéria de segurança alimentar. Em 1993, a Jack in the Box causou um dos desastres mais mortais da história da fast food americana. Hambúrgueres mal cozidos contaminados com E. coli mataram 4 crianças e hospitalizaram mais de 700 pessoas em 4 estados. Seria de se esperar que uma catástrofe dessa magnitude transformasse uma empresa para sempre. Mas, veja só, 3 décadas depois, os mesmos atalhos perigosos ainda são tomados. Em 2023, os inspetores sanitários multaram várias lojas da Jack in the Box por servirem hambúrgueres abaixo das temperaturas seguras estabelecidas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. Numa loja em Phoenix, os funcionários admitiram ter cozinhado com um termômetro avariado durante 2 semanas, determinando o ponto de cozedura
apenas através de inspeção visual. Imagine arriscar a sua saúde na suposição de alguém sobre se a carne rosada é segura para consumo. Para idosos com o sistema imunológico enfraquecido, isso não é apenas arriscado, é potencialmente fatal. Os inspetores de Houston descobriram frango cru, armazenado diretamente ao lado de carne moída, com vazamento em recipientes rachados, transformando o frigorífico em um terreno fértil para contaminação cruzada. Um processo judicial, movido por um ex-gerente regional em 2021, revelou pressão sistemática para economizar na segurança alimentar. E-mails internos mostraram executivos instruindo as franquias a reutilizar coberturas vencidas e esticar ingredientes além das datas de consumo seguro. Uma mensagem dizia aos gerentes para fazer os suprimentos durarem por todos os meios necessários, mesmo que isso significasse servir alimentos questionáveis. A carne em si conta uma história igualmente perturbadora. Testes independentes revelaram que os hambúrgueres da Jack in the Box eram recheados com proteína isolada de soja, extrato de levedura autolisada e dióxido de silício. Este último ingrediente é um agente antiaglomerante comumente encontrado na fabricação industrial, não algo que se esperaria encontrar no jantar. Análises laboratoriais mostraram que o teor de carne bovina era de apenas 47% em algumas amostras. Para clientes que procuram refeições acessíveis, a Jack in the Box oferece quantidade em vez de qualidade, muitas vezes à custa da segurança alimentar básica. As consequências para a saúde agravam-se com a idade. O sistema digestivo aos 60 ou 70 anos não processa os enchimentos industriais da mesma forma que aos 30. Estes aditivos acumulam-se, provocando inflamação que agrava a artrite, perturba a absorção de medicamentos e acelera o declínio cognitivo. A White Castle envolve-se em nostalgia americana, vendendo pequenos hambúrgueres que evocam imagens de lanchonetes clássicas. Mas a realidade revela um sistema baseado na eficiência industrial e não no artesanato. Esses hambúrgueres não são grelhados na hora. São montados a partir de componentes produzidos em fábrica, congelados e armazenados por meses antes de chegarem ao vaporizador. Uma investigação de 2023 revelou que a White Castle adquire carne bovina de fornecedores que fornecem alimentos institucionais para prisões e refeitórios de hospitais, onde o custo supera em muito a qualidade. Mesmo as cebolas, marca registrada da rede, não são vegetais frescos. São flocos desidratados, reconstituídos com vapor, o que elimina o valor nutricional e o sabor natural. Para idosos que precisam de todos os nutrientes possíveis para manter a saúde, isso representa calorias vazias, disfarçadas de comida. O histórico de higiene levanta sérias preocupações. Em 2022, a White Castle acumulou mais de 70 violações do Código de Saúde em 6 estados. Uma loja em Cleveland tinha larvas de mosca rastejando nas áreas de armazenamento dos pães. Os funcionários admitiram reutilizar cebolas de dias anteriores para evitar custos com desperdício. Esses pães macios contêm conservantes associados a inflamações digestivas.
éster de acetil tartárico de mono e diglicéridos e ácido propiônico são ingredientes padrão. Para clientes idosos com sistemas digestivos sensíveis, esses produtos químicos provocam graves distúrbios gastrointestinais. O tamanho pequeno das porções cria uma ilusão de moderação, ao mesmo tempo que fornece níveis perigosos de sódio e gordura saturada quando as pessoas inevitavelmente comem vários hambúrgueres. A Wendy's cultivar uma imagem de honestidade saudável com a sua mascote de tranças vermelhas e slogans de qualidade à moda antiga. Mas esse charme esconde um engano sofisticado. Em 2022, uma ação coletiva apresentou provas de que a alegação da Wendy's de que os seus produtos são frescos e nunca congelados induzia sistematicamente os clientes em erro. Documentos vazados mostraram que os hambúrgueres de carne bovina eram rotineiramente congelados durante o transporte e o armazenamento. Denunciantes relataram ter recebido instruções para reaquecer hambúrgueres que sobraram de turnos anteriores. Um vídeo viral de 2023 mostrou um funcionário de Ohio a aquecer hambúrgueres secos no micro-ondas, enquanto os borrifava com água para restaurar a umidade. A Consumer Advocacy Watchdog classificou a Wendy's entre as piores em teor de sódio em 2024. Com alguns hambúrgueres a conter mais de 2.200 miligramas. Isso é quase a ingestão diária recomendada em um sanduíche, criando sérios riscos para qualquer pessoa que controle a pressão arterial ou tenha problemas renais. O Baconator tem 63 gramas de gordura e quase 1.500 calorias. Para idosos cujo metabolismo está mais lento, isso representa uma ameaça significativa à saúde disfarçada de um prazer indulgente. A Carl's Jr. e a Hardee's exibem-se como rebeldes, vestidos com casacos de couro e hambúrgueres enormes. Mas, olha, quando a fumaça desaparece, o que resta é uma redução calculada de custos que coloca a saúde em risco. Uma investigação de 2023 documentou locais que reutilizavam óleo de fritura rotineiramente por até 7 dias consecutivos. Os padrões da indústria recomendam a troca do óleo a cada 2 ou 3 dias, no máximo. O uso prolongado cria acrilamida, uma substância química daiwa ao Chaotsuzhou, ao Zetsuon que penetra em tudo o que é frito. Registros de importação do USDA revelam que uma parte significativa da carne bovina provém de países onde as regulamentações sobre hormonas são mais flexíveis do que os padrões americanos. Testes independentes encontraram 2 amostras com níveis de ractopamina superiores aos limites dos Estados Unidos. A ractopamina é proibida em mais de 150 países devido a problemas cardiovasculares e alterações comportamentais. A União Europeia, a China e a Rússia proíbem a carne de animais tratados com essa substância. No entanto, os clientes americanos consomem-na sem saber em hambúrgueres supostamente premium.
A Checkers e Rally's promete comida incrivelmente boa através dos altifalantes do drive-thru, mas, sinceramente, basta passar pela fachada cromada para a realidade bater forte. Em 2022, os inspetores de Baltimore descobriram condições tão chocantes que trancaram as portas. Excrementos de roedores espalhados pelas superfícies de preparação dos alimentos. Refrigeração defeituosa, deixando a carne na zona de perigo bacteriano. Ao longo de 2023, os estabelecimentos acumularam mais de 80 violações sanitárias, da Geórgia ao Missouri. Então, um denunciante de Tampa revelou que hambúrgueres rançosos eram assim rotineiramente mascarados com temperos extras. Funcionários da Louisiana foram mesmo filmados a enxaguar utensílios em pias de esfregões. O Big Buford contém restos de carne bovina de qualidade tão baixa que, imagine só, nutricionistas animais sugerem que até os cães podem rejeitá-los. Testes revelaram que até 30% provém de aparas e subprodutos que estabelecimentos de gama alta descartam como resíduos. Agências europeias proibiram vários conservantes encontrados na sua carne bovina, mas os clientes americanos consomem-nos sem aviso prévio. A Sonic Drive-In vende fantasias nostálgicas de patins e limonadas de cereja. Mas por baixo do verniz vintage esconde-se uma operação mais preocupada com a rapidez do que com a segurança. Antigos funcionários admitiram que os hambúrgueres congelados são habitualmente aquecidos no micro-ondas durante as horas de ponta e depois disfarçados com coberturas frescas. Os inspetores do Missouri documentaram espinafres viscosos e alface enegrecida no armazém. Um cliente do Louisiana descobriu um besouro incrustado no seu hambúrguer. Algumas franquias reutilizam óleo de cozinha por mais de 5 dias, criando gorduras oxidadas associadas a doenças cardiovasculares. Testes no Alabama encontraram esporos de bolor penicillium nos pães dos hambúrgueres. Em 2021, uma franquia do Texas foi multada depois de funcionários idosos trabalharem em turnos de 10 horas ao ar livre, durante um calor perigoso, sem pausas adequadas. Estes não são incidentes isolados ou franquias problemáticas. São padrões sistemáticos em toda uma indústria que valoriza os lucros acima das pessoas. Cada vez que morde um destes hambúrgueres, não está apenas a comer carne questionável. Está a consumir produtos químicos industriais, conservantes proibidos noutros países e enchimentos que o seu corpo envelhecido tem dificuldade em processar. Os danos acumulados manifestam-se como agravamento da artrite, instabilidade do açúcar no sangue, medicamentos que deixam de funcionar corretamente e inflamação que obscurece o seu raciocínio. Mas eis o que torna isso especialmente urgente para os idosos. O seu corpo aos 60, 70 ou 80 anos não tem a mesma resiliência que tinha décadas atrás. O seu fígado demora mais tempo a filtrar toxinas. Os seus rins trabalham mais para processar o excesso de sódio. O seu sistema digestivo não consegue decompor os enchimentos industriais como antes. Cada hambúrguer contaminado aumenta a carga, levando o seu corpo mais perto do ponto de ruptura. A boa notícia é que tem poder. Pode optar por deixar de apoiar empresas que tratam a sua saúde como um dano colateral aceitável nos seus cálculos de lucro. Pode exigir melhor,
procurar alimentos verdadeiros e proteger a independência que trabalhou tanto para manter. Porque nesta fase da vida, todas as refeições são importantes. Todas as escolhas apoiam ou prejudicam a sua saúde. Antes de ires, quero ouvir a tua opinião. Qual destas revelações te surpreendeu mais? Já tiveste problemas de saúde depois de comer nestas cadeias? Deixa um comentário abaixo e partilha a tua história. Lemos todos os comentários e a tua experiência pode ajudar outro idoso a fazer melhores escolhas. Se isto te abriu os olhos para o que realmente está na tua comida, clica no botão Gosto e subscreve para mais investigações que colocam a tua saúde em primeiro lugar. Partilhe isto com qualquer pessoa que mereça saber o que realmente está a comer. Porque aqui na Senior Zone acreditamos que você tem o direito à verdade, não a propaganda de marketing. A sua saúde é demasiado preciosa para arriscar com carne de qualidade duvidosa e enchimentos industriais. Obrigado por assistir e lembre-se, nunca é tarde para fazer melhores escolhas para o seu